Olá, aqui é o Marcelo de Elias e eu estarei com você no nosso Changecast. Bora mudar! Nós vamos falar de temas sempre relacionados às mudanças. Mudanças nas empresas, mudanças nos negócios, mudanças nas pessoas. E por falar em mudanças nas empresas e nos negócios, nada faz tanto sentido para esses dois temas do que falar sobre as mudanças em relação ao cliente. Verdade, o cliente, o mercado também vem mudando bastante, independente da pandemia. É claro que a pandemia acelerou muito uma série de sinais e tendências que já apareciam no mercado comercial. Entretanto, mesmo antes disso, muitas coisas já vinham acontecendo. E por que é importante a gente prestar atenção nas mudanças que acontecem no mercado, em especial as mudanças que acontecem em relação ao cliente? Porque todos nós, direta ou indiretamente, somos vendedores. Se você é vendedor de uma empresa, é claro que para você perceber as mudanças no cliente é totalmente obrigatório, mas para quaisquer outras pessoas também. Se você é um empresário, um empreendedor, é importante entender como o mercado vem mudando. Se você não vende, não é empreendedor, mas de certa forma atende clientes, seja pelo telefone, seja pessoalmente, é claro que você precisa entender também como ele vem se adaptando. Porque, indiretamente, você vende um produto, serviço ou ao menos a imagem da sua empresa. E se você trabalha, por exemplo, dentro de uma estrutura fabril, produzindo, fabricando um produto? Talvez você pense, então, esse tema não é importante para mim. Afinal, eu não vendo nada. Não, você precisa entender exatamente o que o cliente quer para que você possa produzir aquilo que você produz com o foco específico naquilo que o cliente tem também como foco. Então, o nosso bate-papo de hoje é sobre o cliente mudou. E você? O que você precisa fazer para acompanhar as principais mudanças que estão acontecendo no nosso cliente, nos nossos clientes? Então, nesse primeiro momento, nós vamos entender um pouco as mudanças no mercado e as mudanças ao longo do tempo, ok? Por que é importante isso? É importante porque muitas empresas foram engolidas pelo mercado ao longo de nossa história, inclusive da história recente. Se você pensar, não precisa nem tão longe, você vai se lembrar da Kodak, que é uma empresa que ainda existe, como também a Atari, que ainda existe, e a Yahoo. Mas são empresas que se tornaram muito menos relevantes do que o passado. Por outro lado, algumas empresas também deixaram de existir, sejam elas internacionais ou nacionais. Então nós temos exemplos como Orkut, Nokia, Blockbuster, BlackBerry, Lojas Arapuã, Itautec, Varig, VASP, enfim, tantas empresas que deixaram de existir mesmo sendo empresas importantes nos seus segmentos. Talvez você pergunte por que elas deixaram de existir. Muitas razões poderiam ser explicadas ou usadas para explicar. Entre elas, a falta de inovação. Empresas que não pensaram com um novo olhar nas oportunidades. Mas tudo isso tem uma gênese. Seja por inovação ou por não ter adaptado às mudanças transformacionais da tecnologia, mas a gênese é não prestaram atenção no mercado que estava mudando. Não prestaram atenção no cliente que estava mudando. O cliente queria novas formas de interação. O cliente queria novas formas de comprar e de ser atendido. E justamente por isso, essas instituições poderosas e que pareciam que seriam longevas, deixaram de existir ou se tornaram muito menos relevantes em relação ao que foram no passado. Então, prestar atenção nas mudanças no mercado e no cliente é uma condição de sobrevivência para todos nós. Mas não apenas saber o que acontece, mas se adaptar em função aos novos cenários e novas características que vão se desenhando. As mudanças sempre aconteceram. O que acontece é que agora as mudanças são mais impactantes e mais rápidas. Mas nos anos 50 já tínhamos cenários diferentes de hoje. Naquela época, tínhamos a escassez de produtos, escassez de ofertas, o preço alto era símbolo de qualidade, vendedores precisavam de uma grande credibilidade, mas tinham naturalmente essa credibilidade porque as pessoas acreditavam nele
quando queriam comprar alguma coisa. Elas não tinham outra referência para saber sobre o produto, então elas acreditavam naquele vendedor. Nos anos 60, algo já aconteceu de mudança. O homem pousava na lua no final dos anos 60, mas além disso, outras coisas aconteciam no mercado. As marcas começaram a ser valorizadas. No pós-guerra, lá nos anos 50, preocupava-se apenas com alguns fatores, entre ter ou não o produto. Nos anos 60, outros fatores foram condicionados, como por exemplo o valor das marcas, o branding. E o consumo passou a ser visto também como uma forma de status. Nos anos 70, o foco mudou mais um pouco. O foco no preço dos produtos passou a ser ampliado e nos anos 70, o cliente começou a se interessar pela questão do custo-benefício, ou seja, queria preço baixo, mas o preço baixo poderia ficar em segundo plano se percebessem que aquele benefício, aquele valor agregado fosse ainda maior. Nos anos 80, uma década que eu gosto muito, a década dos gênios, a década dos brinquedos interessantes, a década do cubo mágico. Nessa década, nós podemos perceber que o cliente também mudou mais um pouco. Ele já começou a comparar preços, principalmente no Brasil, já que vivíamos na época grandes impactos de inflação. Então, comparar preço e pesquisar qualidade, descontos, considerar se o produto se enquadrava no orçamento familiar, passou a ser importantíssimo nos anos 80. Nos anos 90 as coisas mudaram mais um pouco. Ou seja, mudaram bastante, porque nos anos 90, com o advento das legislações relacionadas aos consumidores, com a criação e ampliação do serviço dos PROCONs, o comprador passou a ser mais informado. Então, ele começou a controlar gastos, mas além disso, conhecer os seus direitos. O cliente, então, não ficava mais quieto quando algo não o deixava satisfeito. Ele buscava seus direitos, seja através de um advogado, PROCON ou qualquer outra tratativa. E eles também, nos anos 90, queriam produtos que combinassem com o seu perfil pessoal. Então, nos anos 90, começamos a falar das vendas individualizadas, produtos ou serviços que eram construídos para cada tipo de desejo, cada tipo de necessidade. Nos anos 2000, a mudança foi a mais radical. Foi quando surgiu a internet. A internet no sentido de e-commerce, porque a internet surgiu antes, mas como e-commerce tudo foi impulsionado depois do bug do milênio. E o uso da internet para e-commerce e para pesquisar os produtos passou a ser muito forte. As pessoas, então, quando queriam comprar alguma coisa, era muito comum elas irem primeiro no computador, no KD, no Bom de Faro, no Achei, para então pesquisar mais sobre o preço ou as características daquele produto. E como você percebe, esses sites, muitos deles ainda não existem mais, mas essa postura ainda é muito forte e talvez tenha se tornado ainda mais forte. Nos anos 2010, surgiu uma nova revolução. O smartphone veio para tomar espaço dos computadores e as pessoas passaram a comprar por aplicativos. Junto com o smartphone veio o excesso de informações, uma busca do cliente por algo mais intangível, ou seja, um olhar mais forte para experiências e não apenas para o produto em si. E uma outra coisa que aconteceu e vem acontecendo ainda é a disrupção dos intermediários, onde os clientes passaram a comprar diretamente dos fornecedores, sem terceiros intermediando. Nos anos 2020 em diante, aonde estamos, um novo avanço acontece. A utilização da inteligência artificial, a tecnologia avançada de ponta, principalmente em lojas autônomas, e também a integração das vendas físicas com as vendas virtuais, a utilização dos chatbots para atendimento. Enfim, tudo isso começou recentemente e ainda tomará espaço no mundo dos negócios. O que você pode perceber? Eu trouxe aqui um recorte desde os anos 50, mas as coisas sempre mudaram. Entretanto, nos últimos anos, as mudanças foram ainda mais impactantes. Dentro desse contexto, eu queria chamar a atenção para 2 pontos. Um deles é que antigas técnicas de vendas não funcionam mais. Então, aquela cartilha tradicional de vendedor que veio lá do passado não necessariamente vai funcionar nos novos tempos. Talvez alguns princípios que sempre foram importantes, como ética, respeito, ouvir o cliente, entender a necessidade, são princípios que nunca vão mudar. Mas as técnicas tradicionais de vendas já perderam a sua eficácia.
E o segundo ponto que eu chamo a atenção é que dentro desse contexto, com tantas informações e tecnologias, o recurso mais valorizado pelo cliente é o tempo. Isso quer dizer que ele não quer perder tempo com o que não vale a pena. Quer dizer que o cliente não quer perder tempo com alguma coisa que não agregue valor. Ele não quer perder tempo com um vendedor que não vai solucionar o seu problema. O cliente, sabemos, ele é bastante egoísta. Ou seja, ele é preocupado com o problema dele, não com o problema do vendedor. Então, se o vendedor chega com aquela conversa de que aquele produto é bom por causa disso, mas se o cliente não percebe claramente que aquilo vai resolver um problema dele, ele não terá o interesse de ouvir, justamente porque o tempo é o recurso mais valorizado e ele não quer perder tempo com aquilo que não agrega valor. Bom, eu vou chamar a atenção de vocês a partir de agora para algumas mudanças que estão acontecendo fortemente no mercado, onde eu posso explicar então o que mais mudou no mundo do cliente e o que está mudando agora, plenos anos 2020. Mas antes, eu queria deixar um recadinho bem rápido para você. O que eu quero dizer é o seguinte, certamente a sua empresa está passando por mudanças, né? Porque o mundo todo passa por mudanças. E uma das coisas que mais muda quando a empresa muda, conforme estamos conversando no nosso podcast de hoje, é justamente o cliente. Então, por que não levar para a sua equipe comercial a mensagem de que o cliente mudou e o quanto eles têm que mudar também? Essa mensagem do protagonismo para as mudanças, em especial as mudanças relacionadas ao mercado e ao cliente, se torna necessário para todas as instituições. Então fica aqui o meu convite para que você conheça mais o nosso trabalho em www.marcelodeelias.com.br ou em nossas redes sociais, Instagram, LinkedIn, Facebook e outras, porque através do nosso trabalho nós podemos levar à sua empresa palestras, mentorias e outros tipos de conteúdo que serão capazes de ajudar os seus vendedores, a sua equipe de atendimento, os seus líderes, enfim, os seus funcionários a perceberem que o cliente mudou e nós precisamos mudar também. O cliente mudou, e você? Você precisa mudar, porque o cliente está mudando radicalmente em plenos anos 2020, 2021, 2022 e a mudança vai continuar. E eu queria chamar a atenção para você de alguns pontos que têm mudado radicalmente a relação das empresas com os clientes e dos clientes em relação às empresas. Um dos pontos que eu quero chamar a atenção é uma pesquisa que foi feita em 2018 pela consultoria GfK, onde eles trouxeram os fatores que influenciam os consumidores na decisão de compra. Eles trouxeram vários fatores, entre eles a experiência prévia com a marca, se ele teve informações específicas para poder comprar, enfim, tudo isso já era esperado. Mas o que me chama a atenção é que 63% das pessoas responderam que antes de tomar uma decisão de compra, eles usam sites de opiniões do consumidor. O que quer dizer isso? Que 63% das pessoas, antes de decidir uma compra, querem saber o que as outras pessoas estão falando sobre aquele produto ou serviço. Então isso é uma característica do cliente que mudou. O cliente, ele quer provas sociais, ele quer saber o que outras pessoas estão falando daquele produto. É muito comum quando você entra num site tipo Booking para reservar um hotel, temos ali opiniões de outros hóspedes que frequentaram aquele hotel. E a absoluta maioria das pessoas leem aquelas opiniões antes de comprar. Então aquelas opiniões se tornam decisórias para que o cliente tome a decisão de compra. Se as pessoas estão criticando aquele hotel, muito provavelmente as pessoas não vão comprar uma noite naquele hotel. Agora, se as pessoas estão elogiando, é bem provável das pessoas se sentirem influenciadas a comprarem, sim, uma reserva naquele hotel. Então, isso é um dos fatores que nos chamam a atenção. O cliente hoje, por estar altamente conectado, ele tem mais acesso à informação, porque a internet ampliou o acesso à informação. Antigamente não, antigamente o cliente só tinha acesso aos dados disponibilizados pelo vendedor, não é verdade? Hoje em dia ele passa a ter outras informações, informações inclusive que nem sempre são gerenciadas pela empresa, informações que são criadas muitas vezes espontaneamente por usuários que podem estar felizes ou, na sua maioria,
podem estar tristes, porque já sabemos que a maioria das pessoas que registram em sites de reclamação ou em redes sociais alguma experiência com uma determinada empresa são aqueles que estão infelizes. Poucas pessoas felizes registram que uma venda deu certo, uma compra o deixou feliz. Por outro lado, quando elas estão insatisfeitas, a grande maioria hoje usa desse recurso, que é publicar em redes sociais ou mandar em sites e fóruns de reclamação. Então, hoje temos um fator acontecendo. As redes sociais ampliam a informação das pessoas sobre os seus produtos ou serviços. Então, cuidado com a imagem que você leva para as pessoas. Outra coisa que tem a ver com a internet é que atualmente as pessoas já têm alto nível de conhecimento sobre os produtos e serviços que você vende. Opa, como assim? Muito simples. Antes dele comprar de você, além de saber o que as outras pessoas estão dizendo, ele vai pesquisar sobre o seu produto. Principalmente quando se trata de uma venda mais cara, com um produto de mais preço, de mais valor agregado. Certamente, ele vai pesquisar o manual de utilização, vai pesquisar o site do produto, vai pesquisar como ele é utilizado, vai assistir no YouTube reviews daquele produto, onde as pessoas estão falando sobre a experiência que tem com aquele produto. Enfim, ele vai buscar saber mais sobre ele. Isso chama atenção para nós, profissionais de negócios, para o quanto a nossa equipe de atendimento e vendas também conhece o produto. Porque muitas vezes a equipe passa vergonha. Às vezes o vendedor sabe menos do que o cliente que já pesquisou sobre o produto. Um outro fator que está mudando fortemente o mercado é a questão relacionada à geração Z. Interessante, uma pesquisa bastante recente do Ibope, do Target Group Index, disse que nós temos aproximadamente 24 milhões de brasileiros que fazem parte da geração Z. Não sei se você sabe o que é geração Z, mas são aqueles jovens até os 24 anos de idade. Podemos considerar um extrato desses jovens como potenciais consumidores, aqueles dos 18 aos 24 anos de idade. Saiba que nesse público de 18 a 24 anos de idade, 92% deles consomem através do celular. Então, olha só, a geração Z, que representa hoje mais de 30% da população, deve crescer cada vez mais, tanto em importância quanto em influência. Então, nós devemos estar preparados para vender para uma geração que é muito tecnologicamente interligada, é uma geração de nativos digitais e, mais do que isso, uma geração de responsabilidade social, uma geração que se preocupa com a reputação da marca, não com a marca em si, mas com a reputação da marca. Se a marca é uma empresa que tem singularidade, uma empresa que investe na diversidade e na inclusão, enfim, se é uma empresa socialmente responsável e ambientalmente responsável. Então, os negócios hoje precisam contemplar e muito questões que antes eram vistas como algo de segundo plano. Por exemplo, responsabilidade social, feito apenas quando dava tempo ou sobrava dinheiro. Hoje em dia, as empresas têm que ter isso como um fator determinante do negócio, até porque a geração Z, que é a geração que está entrando com muita força como consumidores, eles dão muito valor às questões do propósito daquele negócio. Tanto que um outro fator que podemos considerar é a questão do consumo consciente, da responsabilidade socioambiental ou então o que podemos chamar de lucro ético. As empresas precisam se preocupar sim com o seu lucro, mas um lucro conquistado de maneira ética, porque os clientes hoje prestam muito mais atenção nisso. Os clientes eles querem saber se aquela empresa preserva o meio ambiente, se ela tem responsabilidade socioambiental, se ela gera um consumo consciente, se ela tem tratativas relacionadas ao descarte, à logística reversa, enfim, assuntos que são altamente relevantes para o meio ambiente e para a sociedade. Então as empresas, como eu disse agora há pouco, elas têm que garantir o lucro ético para garantir o lucro, porque senão ela pode perder clientes nos primeiros sinais de que ela não tem uma conduta socialmente responsável. Então, nesse caso, um outro fator que diz respeito ao que acabamos de dizer é que os valores das companhias importam. Então, quando as companhias têm uma causa, um manifesto forte e transcendem esse manifesto, mostram isso para a sociedade, que tem uma causa para existirem, muitos clientes darão mais valor e isso é uma grande mudança no mercado.
Outra coisa que é importante, não é tão recente, mas ainda continua importante, é a questão da experiência, em especial o marketing da experiência. Então as empresas que querem ter sucesso, elas precisam gerar boas experiências aos seus clientes. O que significa isso? Um bom atendimento, uma forma rápida de ter acesso do cliente até ele, resolver rapidamente as reclamações e as queixas, gerar um ambiente gostoso quando o cliente chega, seja pelo olfato, seja pelo tato, seja pelas cores, pelo olhar, enfim, gerar algumas surpresas ao cliente, um pós-venda, um brinde, um presente, enfim, o marketing da experiência, a experiência em si passou a ter um fator altamente determinante. E é muito simples entender, porque os produtos hoje se tornaram muito parecidos. Quando a pessoa vai comprar um voo de uma companhia aérea, ele está muito mais preocupado com o preço do que necessariamente se a companhia é a A, B ou C. Quando ele quer comprar um celular, ele está mais preocupado com o preço do que se ele vai comprar da loja X, da loja Y ou da loja W. O que diferencia, então, além do preço, é a experiência. Pode ser que o cliente entenda que no mercado competitivo de preços semelhantes, já que todos hoje têm acesso à tecnologia de maneira muito democrática e os preços, enfim, se tornam muito semelhantes, o cliente vai perceber que o que diferencia é a experiência na relação com o cliente. E dentro da questão da experiência, vem um outro fator que é importante para o nosso entendimento do cliente que mudou, que é a diminuição do atrito entre o cliente e a empresa. Podemos chamar isso de negócios frictionless. Frictionless significa sem atrito. O que significa o atrito? Vamos dar um exemplo. Dias atrás, eu fui abastecer o meu carro. Cheguei no posto de gasolina e em plena pandemia, onde é recomendado nem descer do carro e manter contato com outras pessoas, após abastecer, o frentista me disse: infelizmente a nossa maquininha de cartão não está funcionando direito, então o senhor tem que sair do carro e ir até lá o caixa para fazer o pagamento na máquina de cartão que fica lá conectado a um fio. Fiz isso, claro, precisava pagar a conta, mas ao chegar lá, precisei enfrentar uma fila de 5 pessoas, aguardar alguns minutos para fazer o pagamento. E ainda assim, a maquininha insistia em não funcionar justamente na minha vez. Perdi muitos minutos e, mais do que isso, fiquei bastante estressado e insatisfeito. E certamente, numa próxima vez, vou pensar 2 vezes se devo ou não parar naquele posto de gasolina ou buscar um outro, onde o vendedor ou o frentista vem até mim com a maquininha do cartão de crédito. Ou melhor, gera outras formas de pagamento, seja através do tag do meu carro, o Sem Parar ou outro do tipo, ou até mesmo através de aplicativos de pagamento próprios daquela rede de postos de gasolina. Enfim, a cultura do frictionless significa você facilitar a vida do cliente, diminuindo qualquer tipo de desgaste ou atrito que faça ele perder tempo, que faça ele perder o sentido da boa prestação de serviço. Hoje em dia existe, por exemplo, nos cartões de crédito, a tecnologia onde você tem o contactless, onde você não precisa nem sequer passar o cartão, basta aproximar ele da maquininha. Muitas pessoas usam um relógio, um smartwatch para fazer pagamentos, ou o celular. E essa tecnologia é um exemplo do frictionless, para facilitar o contato do cliente com a empresa. Então isso é uma nova realidade, porque a diminuição do atrito aumenta a percepção de valor. Então se a empresa está preocupada com isso, porque o cliente está preocupado com isso, quando a empresa ela gera negócios frictionless, ela facilita muito a satisfação e a experiência do cliente. Um outro ponto que é importante para as empresas, que tem tudo a ver com o cliente que vem mudando, é o mapeamento exato da jornada do cliente. Entender periodicamente qual é a jornada que o cliente faz até a aquisição e o uso do nosso produto ou serviço. Ou seja, como ele fica sabendo da existência do nosso negócio, qual o caminho que ele faz para comprar, aonde existem eventuais pontos de atrito ou de insatisfação, até ele receber o produto, utilizar e ter o pós-venda. E essa jornada do cliente, que também poderíamos chamar de entendimento da experiência do usuário, é muito comum chamarmos isso de UX ou UX, User Experience. Quando você está prestando atenção na experiência do usuário, você tem condições de perceber aonde pode ser mais ágil, aonde pode ser mais rápido, aonde pode trazer melhores resultados. Porque toda a jornada do cliente passa obrigatoriamente por 3 assuntos, que é envolver o cliente, encantar o cliente e fidelizar o cliente. Outro ponto que tem a ver com o que os clientes querem hoje em dia é a questão do Omnichannel. O que significa Omnichannel? Primeiramente, vamos diferenciar de multichannel ou multicanais.
Você pode fazer, por exemplo, a compra de um produto por multicanais. O que é isso? Eu posso fazer a compra pelo celular, eu posso fazer a compra pelo telefone, eu posso fazer a compra pelo chat do Facebook. Isso significa que a empresa está preparada para vender em multicanais. Mas isso não basta. Hoje o cliente requer que a empresa seja omnichannel, ou seja, ela esteja presente em todas as redes e essas redes, esses canais de contato conversando entre si. É como se eu dissesse a você que você pode começar uma negociação pelo WhatsApp e no dia seguinte terminar pelo telefone, porque o assunto estará lá registrado de tal forma que as coisas vão se convergir. Ainda não é tão comum, apesar de muitas empresas estarem avançadas nisso, mas é comum. Empresas muito boas, inclusive de contato com clientes, ainda penarem por isso. Você mantém um contato pelo WhatsApp e depois, no meio do caminho, desiste e decide então continuar o contato por e-mail. E quando você começa esse contato por e-mail, na verdade, a pessoa do outro lado não sabe o que aconteceu, não sabe o que já foi tratado, não sabe os passos que já foram dados, o que você já conversou lá no WhatsApp, eventualmente com uma outra pessoa. Então isso tem que ser evitado. É por isso então que o cliente de hoje ele requer essa facilidade e praticidade de contatos com a empresa. E os contatos precisam ser omnichannel. Um outro assunto que vale a pena discutirmos aqui, que é uma outra necessidade do cliente, e essa necessidade foi trabalhada fortemente pelo Clayton Christensen, que é um grande professor americano já falecido. Ele criou um conceito chamado Job to be done. Job to be done, numa tradução literal, poderíamos chamar de trabalho a ser realizado. O que significa isso? O Clayton Christensen disse que quando compramos um produto, essencialmente a gente contrata algo para fazer um trabalho. Como assim? Ele explica que você não compra, por exemplo, uma broca de meia polegada. O que você compra é um serviço de um furo. Então, quando você compra uma broca, você não está querendo a broca. Você quer um furo na parede. Ok? Isso chamamos de job to be done. Qual que é o trabalho a ser realizado por aquele produto? O que isso tem a ver com as demandas do cliente? Isso tem a ver que você precisa entender exatamente o que o cliente quer, qual a solução que ele quer encontrar com o seu produto. Quando você tem essa análise crítica no seu negócio, você começa a perceber que o seu produto é muito mais do que o seu produto. O seu produto é um prestador de serviço. O seu produto gera uma solução, uma experiência, gera um job to be done para o seu cliente. E isso muda totalmente a perspectiva do negócio. Porque quando você acha que o seu negócio é vender um produto, todas as suas ações de marketing e esforço de vendas são em mostrar que o seu produto é bom, que ele tem atributos técnicos e qualidades que são importantes. Mas quando você percebe que o que o cliente quer é o job to be done, ou seja, o cliente ele quer resolver um problema, sanar uma dor, aproveitar uma oportunidade com o seu produto ou serviço, aí isso muda totalmente a linguagem, a temática, a narrativa do seu negócio. Quando vai vender alguma coisa, gerar alguma experiência ou abordar algum assunto com o seu cliente. Você não vai falar do seu produto, você vai falar da dor do seu cliente e o quanto você pode ajudá-lo a resolver aquela demanda. Isso significa que o seu esforço de venda não vai ser tão grande para a venda. Ou seja, não venda, seja comprado. Isso significa que você terá mais condições do cliente perceber o valor que você agrega e querer te comprar. E o último ponto que também mostra pra gente o que o cliente quer e o que está mudando no mundo dos clientes é algo que nós podemos chamar de neurovendas ou neurociência aplicada às vendas. Hoje se fala em neurobusiness, neuromarketing, neurovendas e tantas outras aplicações da neurociência ao mundo dos negócios. E isso é importante, porque com o avanço dos estudos sobre o funcionamento do cérebro, é altamente perceptível entender quais metodologias mais funcionam ou funcionariam para determinado tipo de cliente. Ou seja, a cor que você usa na sua interface de contato com o cliente no computador, no aplicativo, a cor que você pinta a sua loja, as palavras-chave que você usa num texto, a maneira que você comunica com ele, a maneira que você apresenta o preço,
Tudo isso pode ter melhores resultados se você usar a neurociência como aliada. Então esse é um outro ponto que está mudando no mundo dos negócios. As empresas estão cada vez mais preocupadas e estudando neurociências para as vendas, neurociências para o atendimento e dessa forma elas se tornam mais capazes e competentes para fazerem negócios. Bom, então o que nós temos que fazer dentro desse contexto? Eu já disse aqui para vocês inúmeras coisas que você tem que prestar atenção no seu negócio. E certamente, se você anotou ou se você entendeu bem, certamente você já tem várias ideias e vários insights do que fazer. Mas para facilitar o nosso entendimento e a sua aplicação, eu vou explicar agora os 5 Cs do cliente. Ou seja, quais são as 5 coisas que começam com a letra C que você tem que gerar e ter para ter melhores resultados nesse novo mundo, nesse novo tipo de cliente. Eu vou explicar para você daqui a pouquinho, espera aí. Eu não sei quando você está ouvindo esse podcast, nosso Changecast, mas eu estou gravando ele no finalzinho de outubro de 2020 e já estamos quase terminando o ano, né? E quando o ano termina é momento da gente falar de orçamentos, budgets, reuniões de planejamento, definições de novas metas para o ano seguinte. Então é um momento para planejar os negócios, é um momento de definirmos os próximos passos, mas nada melhor do que definir os próximos passos já entendendo claramente o que vem por aí e o quanto que as pessoas têm que abraçar essas causas de mudança para aproveitarem os novos contextos. Então, se a sua empresa está realmente querendo mobilizar as pessoas, as suas equipes, para um novo desenho de negócio, novas oportunidades, em especial a retomada que deve acontecer no ano seguinte, então aproveite para realizar eventos, treinamentos, palestras dentro do seu negócio e levar a informação e a sensibilização para as pessoas. Nesse momento, então, eu me coloco à disposição. Acesse www.marcelodeelias.com.br e conheça as nossas palestras e demais trabalhos de conteúdo em torno do tema mudanças, planejamento, futuro, inovação, vendas e tudo aquilo que tem a ver com o novo desenho de uma nova empresa, de um novo mundo e o quanto que as pessoas precisam estar preparadas para protagonizarem resultados nesse novo contexto. Então acesse www.marcelodeelias.com.br e peça um orçamento sem compromisso dos nossos trabalhos. Certamente temos algo bem interessante para ajudar na reflexão e no aprendizado das equipes aí na sua empresa. Bom, com tanta informação que a gente já trouxe aqui, várias reflexões, vale a pena então fazer uma síntese de algumas coisas que você pode utilizar a partir de amanhã e prestar atenção no seu negócio para gerar mais resultados junto ao seu cliente. Eu batizei esses 5 fatores aqui de 5 Cs, porque, curiosamente, todos começam com a letra C. Então, quais são os 5 Cs do cliente? Se você quer ter melhores resultados com o cliente, a primeira coisa que você tem que ter é comodidade. Por que comodidade? Porque quanto mais você facilitar a vida do cliente, mais você tem chances de gerar vendas e gerar bons resultados, em especial a satisfação dele. Quanto mais comodidade você gerar, melhores experiências você vai gerar, mais frictionless, né? Menos fricção você vai ter e dessa forma você gera resultados melhores para o cliente e para o seu negócio. Ele vai poder falar bem de você nas redes, vai poder usar você como referência positiva e isso vai trazendo um efeito muito positivo para o seu negócio. O segundo C que eu chamo a atenção é a curadoria. O que quer dizer isso? No mundo de tantas informações, o cliente ele precisa de ajuda para decidir. E isso é bastante curioso, porque o cliente, ao mesmo tempo que ele quer ter liberdade para decidir, ele também quer ter segurança para decidir. Então, quando você é uma empresa que gera um certo grau de credibilidade e confiança, ele vai sim buscar a sua orientação. Ele não vai ter medo de ouvir a sua sugestão. E claro, você vai sugerir a ele o que é melhor para ele, seja dentro do seu portfólio de produtos ou serviços, ou até mesmo sendo honesto, dizendo o quanto o seu produto ou serviço não pode contribuir para o resultado dele. Mas
O segundo C que chama a nossa atenção é então a curadoria, ajudar o cliente a decidir. No mundo de tantas informações, o cliente fica perdido. E quando você é um curador, ou poderíamos mudar para uma outra palavra também com C, um consultor, mais você gera condições dele ter confiança e credibilidade no seu negócio e de comprar mais, de ficar mais feliz com o seu produto ou serviço. Um terceiro C importante para a gente é a customização. O que significa isso? Que cada cliente é único. Nós não podemos mais tratar as pessoas como se fosse uma manada de clientes. Nem é tão interessante nós falarmos, nossa clientela, porque não existe clientela. O que existe são clientes, indivíduos, e cada um tem um desejo. É por isso que muitas empresas têm investido cada vez mais em produtos altamente personalizados, produtos altamente segmentados, cores, tons, modelos que atendam pessoas das suas mais diversas variedades, seja na identidade do gênero, seja na identidade dogmática, religiosa, enfim. Cada pessoa é única e, sendo única, ela também quer ser tratada como indivíduo. É claro que já faz muitos anos que nós falamos que devemos chamar as pessoas pelo nome e tratá-la de uma maneira personalizada. Essa é a base da customização. Mas não esqueça que não é somente isso. Precisamos gerar experiências individualizadas para cada cliente, um tipo de atendimento. Por exemplo, tem cliente que quer uma compra transacional, ele só quer comprar rapidinho e ir embora. Então, ele precisa de uma venda que facilite isso. Outros não, outros querem um atendimento mais demorado, querem conversar, querem decidir juntos, precisam de mais curadoria. Então, ele precisa ser atendido dessa forma. Tem cliente que prefere ser tratado pelo WhatsApp, sem muito contato físico, então vamos pelo WhatsApp. Enquanto tem outros que preferem pessoalmente dentro de uma loja para poder escolher o produto. Então também estaremos disponíveis para isso. A customização é quando você trata cada cliente como único e isso gera, não preciso dizer, excelentes resultados. Um quarto C, a quarta letra C que eu chamo a atenção de vocês é o conteúdo. Como assim? Bom, as pessoas querem aprender coisas novas. Isso já é dito há algum tempo, mas nem toda empresa tem praticado. Ou seja, a questão do marketing de conteúdo faz todo sentido dentro desse nosso pensamento. Todo marketing que você faz agressivo, do tipo compre de mim, ele tem a capacidade de afastar as pessoas. Enquanto que quando você faz um marketing de conteúdo, onde você ensina para o cliente alguma coisa, dá dica, compartilha uma ideia, compartilha uma experiência, compartilha uma história, um storytelling, certamente as pessoas prestarão mais atenção em você e vão confiar também mais em você. Porque elas pensam, opa, se essa empresa já está me ensinando coisas, me agregando valor, mesmo sem eu comprar dela, imagine se eu comprar dela. Então, o conteúdo é muito importante. Mas vamos pensar de maneira mais ampla. O marketing de conteúdo não se limita apenas à propaganda que você vai fazer usando conteúdos, mas isso também tem a ver com o dia a dia. O vendedor que atende o cliente e ensina ao cliente como tirar melhor proveito do produto, usar o produto, guardar o produto, manter o produto por muito tempo, utilizar o produto talvez até para uma aplicação maior, enfim, ele está ensinando coisas para o cliente e o cliente vai gerando mais relacionamento positivo com aquele profissional e com aquela empresa consequentemente. E a quinta letra C poderia ser a base de todos os outros Cs, que é a credibilidade. O quinto C é a credibilidade. Por quê? Porque se gerar confiança, vende mais. Então, gerar credibilidade significa você ser uma empresa onde as pessoas têm o prazer e a confiança de comprar algo de você. Aí você me pergunta, mas como a gente gera credibilidade? Gera credibilidade de duas formas. Primeira, agregando resultados. Se a sua empresa vende, mas não traz resultados, ela perde a credibilidade. Mas principalmente tendo valores consolidados, em especial a ética. Esse segundo ponto, que são os valores ou princípios que vão reger o seu negócio, em especial os princípios éticos, certamente gera credibilidade. Então, se você é uma empresa que gera resultados, que agrega valor para o seu cliente e também é uma empresa ética, uma empresa de conduta e postura socialmente responsável, uma empresa que se preocupa com as questões relacionadas aos fatores da diversidade, da inclusão, enfim, ela passa a ter mais credibilidade porque ela transcende as questões cotidianas da venda e mostram que é uma empresa digna de confiança.
Então, com comodidade, curadoria, customização, conteúdo e credibilidade, você vai atender, se não todas, mas a grande maioria das necessidades dos clientes que estão mudando e que você também precisa muitas vezes mudar para acompanhar essas novas realidades e novas demandas. Bom, espero ter ajudado você aqui no nosso Changecast. Bora mudar? O assunto é mudança sempre. E a cada novo episódio, um tipo de mudança a gente vai falar com você. No episódio de hoje, falamos sobre mudanças no cliente e mudanças no mercado e o quanto que você tem que reinventar as suas posturas e o seu negócio para se reinventarem nesse novo contexto. Espero vocês no próximo podcast. Mas por enquanto, compartilha esse aqui, clica em compartilhar, copia o link, enfim, manda para outras pessoas, principalmente nos grupos do WhatsApp, do Telegram, daqueles profissionais que você conhece e que precisam dessa informação. E dependendo aí do agregador de podcast que você está ouvindo, clique em seguir, porque é uma forma de você estar sempre acompanhando quando tivermos novos episódios. Muito obrigado pela sua audiência, eu fico aqui sempre à disposição de você. Se você quiser manter contato comigo, fique à vontade, basta entrar em contato comigo pelas minhas redes sociais. O meu Instagram é @marcelodeelias, o meu LinkedIn é Marcelo de Elias e o meu Facebook é marcelodeelias.palestras. Basta você entrar em contato comigo pelo inbox, pelo direct dessas redes, que eu pessoalmente vou responder para você. Um grande abraço e até o nosso próximo Changecast. Se a sua empresa ou instituição passa por mudanças, que tal levar para os funcionários, líderes e equipe comercial a mensagem do protagonismo e da inovação? As empresas mudam, o cliente muda, as equipes mudam. Nossas palestras falam de inovação, futuro, vendas, atendimento e liderança, sempre com conteúdos atualizados, transmitidos com leveza e com bom humor. Saiba mais sobre o meu trabalho em www.marcelodeelias.com.br. Eu, Marcelo de Elias, sou o palestrante das mudanças e estarei aí para ajudar você.